A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você que está conosco de forma online, também é bem-vindo, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo do livro de João, e para tanto hoje nós estaremos lendo o trecho que se encontra em João 16, de 25 a 33. Eu estarei fazendo a leitura e eu quero que você acompanhe o que estará sendo lido. Este trecho intitula-se Palavras de Despedida. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora, Senhor, fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de que ninguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? E eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Oremos. Senhor Deus Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és Deus. Que Teu Santo Espírito, Senhor, tenha livre acesso agora aos nossos corações. Fala-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, aquilo que Tu desejas a cada um. É minha oração em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Interessante, existe um filme chamado London, e um jovem extremamente irresponsável se envolve em brigas e confusões, né? Inclusive ele participa de uma brincadeira que até um rapaz quase fica paraplégico. Um filme bastante interessante de ser visto. E como punição, ele recebe então um trabalho de ser feito no teatro. Ele recebe uma punição, você vai ter que trabalhar num grupo de teatro, ajudando aquelas pessoas ali. E lá ele conhece uma moça, ele se apaixona por esta moça, e esta moça é filha de um pastor, a Jane Sullivan. E aí o que acontece? Vem a paixão arrebatadora, eles começam a se gostar, e aí então ele descobre que ela tem leucemia, já há 2 anos, e que a morte está próxima. E aí vem o teste de caráter. Esse rapaz realmente ama esta moça, ou ele vai deixá-la porque ela vai morrer? E aí fica realmente a prova. Bem, no filme ele fica com ela. E durante aquele verão, ele na realidade realiza grandes sonhos que ela tinha. E ela veio a morrer. Então eles passaram junto um bom tempo, né, mas ele teve mudança de caráter. Ele realmente ficou com ela. Reviravoltas são comuns nas nossas vidas. Nós vamos dormir em paz e acordamos em guerra. Um pequeno fato pode fazer uma marola muito grande em nosso pequeno lago. Muitas coisas podem acontecer, e é assim que estavam os discípulos naquele momento. O que é que estava acontecendo na vida dos discípulos ali? Uma revolta. Até então eles estavam com um Deus que fazia milagres, um Deus que pregava a salvação, queria mudar o mundo, e esse Deus agora fala em morte e ir embora. Então, na realidade, estava instaurada ali uma reviravolta na vida daqueles discípulos. Como muitas vezes acontecem em nossas vidas as reviravoltas. Nós simplesmente não sabemos o que fazer. Em muitas histórias, as reviravoltas são muito importantes, porque principalmente aquelas que acontecem através de uma mudança de caráter. Mas voltamos para a história. Na realidade, nós estamos aí na expectativa da reviravolta dos discípulos.
O que trouxe de mudança essa reviravolta na vida dos discípulos? Nós vamos ver 3 pontos. O primeiro deles, mudança de entendimento das trevas para a luz. No início do texto, nós vemos ali no verso 25, nós vemos que eles passavam com dificuldades a entender as palavras de Jesus. Ou seja, Jesus precisava usar sentidos figurados, parábolas, para que eles entendessem. E muitas vezes não era fácil o entendimento para eles. E naquele momento, além disso, Jesus sempre explicava de forma à parte aquilo que ele explicava para a multidão, para os discípulos. Aí nós vemos, destruam esse templo em 3 dias e eu levantarei, João 2,19. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, João 3,3. Quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota e lhe será dada a vida eterna. João 4,14. Aí segue. Aquilo que meu pai faz, aquilo que o pai faz, o filho também. João 5,19. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou o bom pastor. 10,14. Eu sou a ressurreição e a vida. Para nós hoje é muito fácil nós concebermos isto, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que nos ilumina. Todas as coisas expressavam realidade que sem a obra do Espírito Santo eles não poderiam entender de forma completa. Então, muitas vezes, palavras simples como essa para eles eram realmente enigmas, eram mais difíceis. Porque mais bem explicado que se fosse, por mais lógico e racional que parecesse, eles continuariam confusos sem o Espírito Santo. Jesus utiliza de ilustrações para revelar que ele era e ele veio para fazer a obra do Pai. Mas em breve virá o Consolador que os guiará de toda a verdade. Ou seja, era preciso que Jesus ascendesse ao céu para que viesse o Consolador. Mas, como explicar isso aos discípulos? Meu mestre vai para que venha um Consolador? Quem é este Consolador? Então, na realidade, naquele momento, eles passavam por uma grande reviravolta, uma grande preocupação. Aqueles discípulos, em breve, receberiam o Espírito Santo. Quando tudo se tornaria claro para eles, a cegueira e a falta de entendimento seriam arrancados de seus corações. Nós, amados, hoje estamos ouvindo de Cristo diretamente sobre o Pai. Isso é maravilhoso. Palavra pregada, inspirada, revelada pelo Espírito Santo, é a revelação do Pai a nós. A palavra de Deus nos diz que, quando nós nos dirigimos ao Pai, e nós pedimos em nome de Jesus, e nós permitimos a ação do Espírito na nossa vida, é como se nós tivéssemos a mente de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Aí sim, nós começamos a sonhar, a pensar e a desejar aquilo que Cristo deseja para as nossas vidas. O Espírito nos leva a compreendê-la, a guardá-la, a palavra. Aplica em nossas vidas diárias, através do Espírito, hoje, nesse momento. Cristo fala diretamente a respeito do Pai. Isso é um grande conforto, pois podemos ter entendimento verdadeiro sobre Deus. A cegueira e a falta de entendimento foram arrancadas do nosso coração. Assim aconteceu conosco. Através do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus, nós somos tirados da nossa cegueira espiritual. E nós começamos a entender aquilo que o Senhor quer para nós. E na sua reviravolta, Deus quer mostrar um outro aspecto, um outro ângulo diferenciado que vocês talvez ainda não tenham visto. Talvez Deus tenha colocado uma reviravolta na minha vida e na sua, porque Ele quer que nós venhamos a ver por um outro ângulo. Ele quer colocar luz para um ponto que talvez esteja obscuro. Então nós vemos que a primeira característica que a reviravolta traz, se nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, esperando por Ele, que Deus quer mostrar algo diferente nesta situação. É assim que nós temos pensado? Ou nós temos
já brigado com o Senhor, Senhor, por que isso, por que aquilo? Passe hoje a perguntar, Senhor, qual é o foco que o Senhor quer que eu tenha? Coloca a luz do Espírito Santo nessa situação, para que eu entenda qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Primeira característica que a reviravolta nos traz. Então, ele nos traz aí mudança de entendimento. Assim como os discípulos tiveram mudança de entendimento quando o Espírito Santo habitou na vida deles, assim o Senhor também quer nos mostrar coisas novas e Ele quer colocar claridade em nossas dificuldades. A segunda questão que uma reviravolta traz é mudança de relacionamento. Com consequência disso, dava relação clara acerca do Pai. Os discípulos poderiam pedir diretamente ao Pai em nome de Jesus, ali no 26 e 27. Por conhecermos o Pai devido à obra do Filho e do Espírito, pedimos diretamente ao Pai. Entenda, Cristo não pedirá a nosso pedido ao Pai. Pediremos direto ao Pai em nome de Jesus. Todas as nossas orações têm que ser endereçadas ao Pai, em nome de Jesus. E o Espírito Santo é aquele que vem em nossas vidas como um azeite, como vem, na realidade, trabalhar em nossas vidas, ele vem azeitar esta engrenagem, para que a gente realmente assim a pratiquemos. Então, nós vemos que Cristo está expressando uma realidade já traduzida em João 3,16. Na realidade, na eternidade, o Pai já nos amou. Por isso, Jesus se entregou a nosso favor. Ou seja, Deus não vai nos amar porque Cristo se entregou a sua vida. Mas Cristo vai entregar a sua vida porque o Pai nos amou na eternidade. Então, na realidade, Cristo se entregou porque o Pai já amava nós. Não ao contrário. Entenda, Jesus não deixa de ser mediador desse amor, pois aqueles a quem o Pai amou deu uma forma específica. São justificados e santificados em Cristo Jesus. E a maneira de desfrutar esse amor de Deus é somente através do amor de Cristo. Crer que Ele veio de Deus. Amar a Cristo é amar ao Pai. Por isso que a palavra fala, vocês querem ver o Pai? Né? Se nós vemos a Cristo, nós vemos ao Pai. Todo esse relacionamento está fundamentado na obra de Jesus. Ali nós vimos resumidas no verso 28, que ele diz, vindo o Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Ali ele especifica, veio do Pai, Deus eterno encarnou, entrou no mundo, se tornou a semelhança de homem, substituindo o povo, deixou o mundo, foi morto, a favor do perdão dos pecados e voltou para o Pai. Ressuscitou pela nossa justificação e garantia da glorificação. Essa é a base da mensagem evangélica que pode nos levar à fé que salva, que nos leva a um relacionamento eterno com Deus. Essa reviravolta que os discípulos estavam passando, ou seja, aparentemente perder Jesus no início, era na realidade o início de um novo relacionamento, porque Jesus estava abrindo, através do Espírito Santo, da vinda do Consolador, uma nova maneira de se relacionar, porque até então eles se relacionavam com Jesus, a quem eles conheciam, e aí eles passaram a conhecer o Pai. Deus quer dar a você também um novo relacionamento nas suas reviravoltas. Deus quer algo mais, Ele quer mudar algo na sua vida. Ele quer fazer algo diferente. Você está disposto a buscá-lo? A realmente entender aquilo que o Senhor tem para mim, para você? A reviravolta faz com que eu e você venhamos a ter um relacionamento mais apurado com o Senhor. Ele deseja que nós o pratiquemos. E aí nós temos a mudança de relacionamento. E por fim, nós temos aí uma questão, que a fé tem que ser provada. Ela tem que ser testada. E é interessante que no final desse texto, há 3 agora.
3 vezes ele repete ali a palavra agora, nesse texto 19 e 33. Né? Ele coloca, agora, uma surpresa. Os 2 primeiros vêm dos discípulos, eles compreendiam que Jesus falou agora, segundo eles, Jesus falou claramente. Não há um elo entre o 28, 29 e 30, mas, dependendo da tradução, dá a entender uma espécie de conclusão, mas uma possibilidade de consecução de ideias. Jesus levou os discípulos a entenderem que Jesus sabe todas as coisas. É interessante que muitas vezes na nossa reviravolta, nós queremos saber entender de tudo. Nós não sabemos. Basta a você e a mim saber que Jesus sabe tudo. É o que importa. Se você estiver com Ele, você não tem problemas. Não importa que você não saiba, você não vai saber. Você não vai entender, muitas vezes, o início, o meio e o final da sua reviravolta. Mas é importante que você esteja com quem sabe. Deus sabe. Esteja com Ele. Jesus estava levando os discípulos a entender isso. Quando reconhecemos nossa limitação e confiamos que Cristo sabe todas as coisas, o conforto dos discípulos não era saber em si, era saber que Jesus sabia. Esse tem que ser o meu conforto e o seu conforto. Pode ser que nossas reviravoltas nós não venhamos entender, mas nós podemos descansar de dizer, Senhor, o Senhor sabe. Seja feita a tua vontade. Aqueles discípulos que logo mais tarde teriam seus entendimentos transformados, de uma vez pelo Espírito Santo, eles agora entenderam que Jesus sabe todas as coisas, e ele veio do Pai, teriam sua fé provada. Jesus sabia que não bastava o entendimento racional. Ele, então, o agora de Jesus, enfim, vocês creem, a NVT fala, a ARA fala, credes agora, as traduções, demoraram tanto para responder, para entender, mas o entendimento deles, ao ser provado, foi, infelizmente, reprovado. Quantas vezes nós entramos nas nossas reviravoltas, esperando de nós mesmos, crente naquilo que nós podemos fazer, né? E muitas vezes somos provados e o Senhor nos pergunta, você crê? Será que realmente nossa fé tem sido uma fé verdadeira ou uma fé intelectual? Nós temos desenvolvido essa questão em nossas vidas. Vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho, e me deixará sozinho, diz o 32. Meus irmãos, o entendimento é evidenciado por obediência e fidelidade. Você pode ter entendimento, mas não ser verdadeiramente fiel. Nós podemos sim ter o conhecimento intelectual, mas na realidade não termos a verdadeira fidelidade. O cristianismo não é um assentimento intelectual, mas vida. Tem que ser praticado. Quando as coisas apertam é que vemos se realmente permanecemos na palavra do Senhor. Realmente, quando a coisa aperta, é que a gente percebe. Às vezes podemos, como aqueles discípulos, não ter a vitória inicialmente, mas posteriormente eles tiveram a vitória, porque Jesus venceu. E eles se apropriaram desta vitória também. No meio da aflição, não estamos sozinhos. O Pai esteve com ele, o sustentando quando os discípulos o deixaram, em 8:29. E aqui nós temos um resumo da coragem que você não está só. O Senhor nos disse, vocês não estão só. Jesus afirma que falou tudo isso para que tivéssemos paz, ou seja, a nossa paz vem através da palavra de Jesus. A minha paz não vem do meu intelecto, da minha crença, dos meus pensamentos. A minha palavra vem em ler isto aqui e acreditar. Aqui realmente é que reside a minha paz, de saber que este Jesus que está falando aqui eu posso acreditar. E se ele diz que, Mateus 6,33,
Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho que crer que mesmo passando fome e dificuldade, as coisas podem mudar. Porque a palavra do Senhor o diz. Então, nós temos que nos apropriar da palavra, como nós estudamos na Alvorada. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se nós não temos contato com a palavra, nós não temos crescimento. Nós temos que ler, temos que buscar a palavra do Senhor. A paz que carregamos não vem da saúde e das riquezas. A paz que acalma o coração, ela só pode vir de Jesus. Pedro trai Jesus e não faz como Judas. Nós vemos uma diferença. Nossa fé também será provada por meio das aflições. O cristianismo não é um playground no mundo. Muitas batalhas vêm e essas testarão se estamos com Cristo ou apenas enganando a nós mesmos. Nós vemos as dificuldades acontecendo, as guerras. A gente pode com certeza dizer que Jesus está mais perto do que ontem, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, se Ele quisesse vir hoje, seria a glória, né? Mas nós temos que esperar pacientemente nele e executar aqui na terra aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nós vemos que se nós não nos pautarmos na palavra, né? Se nós não buscarmos na palavra, nós podemos perder a nossa fé com heresias que são colocadas muitas vezes em nossa frente. Mas Cristo dá uma palavra de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Cristo tem a convicção da certeza de vitória. Também podemos ter. Em Cristo Jesus, nós podemos ter. Precisamos orar sempre, pois é necessário que o Espírito que nos deu entendimento, preste atenção, é através do Espírito Santo, quando você vai ler a sua palavra, a Bíblia, você ore pedindo sabedoria, peça que o Espírito Santo o conduza na leitura, para que você entenda, receba, venha a captar, e não só aí, venha a aplicar em sua vida. Isso é importante. Então nós vemos aqui que precisamos orar sempre, pois é necessário que o Espírito de Deus nos dê entendimento, fortaleça o nosso coração para que nós nos mantenhamos sempre no desejo de viver para Cristo e não para mim. Essa deve ser o nosso anseio. E para finalizar eu deixo, o cristianismo também é racional, mas é um conhecimento que traz paz na hora da angústia. Os cristãos sabem morrer, por isso sabem viver. Porque nós temos fé em Cristo Jesus, nós acreditamos no sacrifício da cruz, e por esse sacrifício nós somos salvos. Então nós sabemos morrer, porque na realidade nós sabemos que aqui é uma passagem, que nós estamos indo para o lar, como Jesus foi com o Pai. Esse tem que ser o nosso desejo, voltar a estar com o Pai. E aí ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas essa é a vitória que vence o mundo, a fé. Quem é o que vence o mundo? Serão aqueles que crer ser Jesus o Filho de Deus? Esta é a pergunta. Então não se esqueça que a sua reviravolta traz para você mudanças. Traz para você luz a pontos da sua vida que você não via. Traz mudança de relacionamento. Toda reviravolta, o Senhor quer reforçar o relacionamento com você. E toda reviravolta, sim, ela vem para comprovar e provar a sua fé. Que nós realmente estejamos prontos a dizer sim àquilo tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que nós possamos fazer das nossas reviravoltas marcos de evolução espiritual. Que nós possamos ter crescimento em Cristo Jesus a cada dia, para que a gente realmente possa ter a envergadura de um cristão verdadeiro e possamos testificar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, assim como os discípulos passaram por aquelas reviravoltas, Senhor, e tu os abençoou, Senhor, nós queremos também
que nós temos as nossas reviravoltas, Senhor, na nossa vida, mas nós queremos na Tua palavra, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor, que é verdade, ó Pai. Nos ajuda, através do Santo Espírito, a aplicar, Senhor, tudo aquilo que aqui está escrito. Dá-nos o desejo, a vontade de lermos e estarmos próximos e conectados com a Tua palavra. É a minha oração, o meu pedido, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.